Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos no 16º dia da jornada. Deus seja louvado por isso, por nos acordar, né? Nos despertar para estarmos aqui na presença dEle. Isso é maravilhoso. E o tema central que estamos abordando é libertos do medo, libertação. Então, hoje nós vamos falar da libertação do medo. No Salmo 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Então, o medo é uma situação que todos nós enfrentamos. Mas por que enfrentamos? Por que temos medo? O salmista fala que se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, por que eu tenho medo? Se o Senhor é a força da minha vida, por que eu fico com medo? É uma pergunta pessoal. Eu quero iniciar com uma introdução com a experiência de Josué. No capítulo 1, é um capítulo que me marcou muito, porque foi quando Josué assumiu uma responsabilidade muito grande, que foi assumir o cargo de Moisés. E nós sabemos que Moisés foi um líder, né? Um líder corajoso, um líder capacitado, e olha só a responsabilidade. Então, no capítulo 1 de Josué, eu vou ler só 1 e o verso 5 diz assim: depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Nun. Eu estou lendo na linguagem da Bíblia Nova Viva, tá? E no verso 5, então, Deus vem falando aqui que assim como ele esteve com Moisés, ele estaria com Josué, que não era para ele temer, não era para ele ficar com medo. E no verso 5 ele diz assim: ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Aí olha a ordem que Deus dá: seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. Mas ele fala a condição, né? É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Olha, o segredo do sucesso, o segredo da libertação. E o verso 9 diz assim: digo e repito, Deus falou para ele, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Gente, que mensagem maravilhosa, né? De cura, de libertação. E nós sabemos a história de Josué, que ele foi um líder nato, né? Ele conseguiu cumprir a missão dele até o fim, enfrentou grandes batalhas que ao olhar humano você não conseguiria, né? Você não conseguiria resolver, como a queda dos muros de Jericó, né? Que ele não moveu uma palha, né? Deus foi lá e destruiu aquela muralha que os moradores de lá achavam que nunca isso ia acontecer. Então, nós vimos aqui, né, essa experiência maravilhosa de Josué, e conosco não é diferente. Não é diferente. Quando a gente perde o medo, irmãos, é quando a gente realmente crê de verdade que Deus está conosco, que Deus é a nossa força, né, que Deus é a nossa luz, a luz da nossa vida. Então, o que é o medo? Segundo, né, o dicionário diz que medo é um sentimento de receio ou inquietação que surge quando se pensa em um perigo real ou aparente. A intensidade do medo pode variar de acordo com as circunstâncias e pode ser acompanhada de reações fisiológicas, como a aceleração dos batimentos cardíacos,
A palavra medo tem origem do latim metus, que significa receio, apreensão ou temor, né? E eu passei por uma situação turbulenta da minha vida, que esse medo que cresceu, ele gerou um pouco de pânico e um pouco de ansiedade e até ia correndo para depressão. O que foi que eu fiz? Eu me joguei aos pés do Senhor. Senhor, tu és a cura. E teve um dia, gente, que eu fui atravessar a rua e eu fiquei no meio fio, assim, que foi até, depois eu disse, meu Deus, porque eu fiz isso, né? Com pressa de querer chegar do outro lado. E no meio fio tinha assim, mais ou menos um palmo, gente, era carro daqui, carro dali. Começou a me dar um medo tão grande, um pânico, que começou a ter uma reação fisiológica, como fala aqui, né? Mas eu comecei a querer tremer, e eu me agarrei no Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude a eu ficar desesperada aqui. Faz esses carros parar para eu poder passar para o outro lado. E foi isso que aconteceu. Deus parou os carros, né? Os carros desaceleraram. E eu pude atravessar. E eu disse, Senhor, me cura disso. Não quero ficar assim, não. Não quero ficar assim. E glória ao Senhor. Deus me curou, irmãos. Deus me curou. O medo, ele é um imã e atrai mais medo. Lá no livro de Jó 3, 25 e 26 diz assim, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me sobreveio. Então, quando você tem medo de alguma coisa, essa coisa sempre vai acontecer na tua vida, até você vencer esse medo. Porque o medo, ele atrai mais medo, né? E às vezes Deus permite para que você vença essa barreira, vença essa etapa. Satanás, ele tenta governar pelo medo. É uma arma que Satanás usa para nos paralisar, né? Em Mente, Caráter e Personalidade, na página 475, diz: Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade, por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Então, quando Satanás não consegue seduzir você, né, fazer você pecar por alguma coisa, aí ele usa o medo, né? Ele usa o constrangimento pela crueldade, às vezes a pessoa é violenta com você. Ele usa, através do medo, a força, e ele também procura, né, trabalhar na consciência dos homens e para te homenagear, né, para te elogiar, e também ele usa também isso, né, esse poder para com as autoridades eclesiásticas, para que elas usem o que? A arma da crueldade para desafiar a lei de Deus, né? A lei dos homens e a lei de Deus. Então, essas são as armas de Satanás. Qual a solução para isso? Se chegarmos a Deus convencidos de nosso desamparo e dependência, irmão, nós precisamos ser dependentes de Deus em tudo. Se eu vou fazer um negócio, Senhor, é da tua vontade de eu fazer esse negócio? Faça a semana de oração, faça 3 dias de oração, apresenta o teu caso ao Senhor. Senhor, é da tua vontade eu fazer esse negócio? Senhor, é da tua vontade que eu mude de cidade? Senhor, é da tua vontade que eu compre um negócio? Senhor, olha, Davi, tudo que ele fazia, ele dizia, Senhor, é para eu ir? É para eu fazer? É para eu guerrear? E nós vimos que Davi foi um homem muito bem sucedido. Tais quais somos, e com humilde e confiante fé, fizermos conhecidas nossas necessidades, aquele cujo conhecimento é infinito, e o qual tudo vê na criação, governando todas as coisas por sua vontade, palavra, ele pode atender e atenderá ao nosso clamor, e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente do infinito. Está lá em Caminhar Cristo, página 96 e 97. Então, eu preciso eu ter essa consciência de dependência. Ser completamente dependente de Cristo. Gente, é tão maravilhoso isso. Sabe por quê? Você não perde tempo.
Você não perde dinheiro, tá? Você não perde nada quando você se coloca mesmo nas mãos de Deus e deixa Ele reger a tua vida. Você não se arrepende de nada, de decisões que você tomou, não. É muito maravilhoso. Faça essa experiência com Deus, porque eu aprendi isso e eu faço na minha vida. Por isso que quando a gente toma decisões, é como se aquela decisão passada que foi tomada, que eu passei, não me dá saudade. E uma coisa que eu peço muito para Deus, irmão, Senhor, guia a minha vida. Guia a minha vida. Eu sempre peço isso para Deus, guia a minha vida. O medo dos discípulos, também em Mente, Caráter e Personalidade, né? Volume 2, 477, fala que da situação quando Jesus morreu, né, foi enterrado, os discípulos eles ficaram assim, muito tristes, muito decepcionados, porque eles pensavam uma coisa, né, e aconteceu outra. Então, houvesse os discípulos confiado nele, em quem? Em Cristo, e ter-se-iam conservado calmos. Seu temor no tempo do perigo revela-lhes a incredulidade. Olha só, o medo, às vezes, ele revela incredulidade, porque é a falta de confiança no poder de Deus. Porque se eu digo que meu Deus é o Deus do impossível, por que eu vou ficar com medo? Não. Em seus esforços para se salvar a si mesmo, né? Esqueceram a Jesus. E aí, com esses pensamentos de incredulidade, né? Nós esquecemos Jesus. Esquecemos o seu poder. E foi apenas desesperados de si mesmo. Se voltaram para ele, que os pôde socorrer. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos, quando as tempestades das tentações se levantam? Lembramos-nos então de Jesus, e se invocarmos para nos salvar, não faremos em vão. Então, quantas vezes a gente, que nem os discípulos, né, ficamos decepcionados. Aconteceu isso. Irmãos, turbulências, enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos passar. E nós devemos estar preparados para essas turbulências, nós precisamos estar em oração, mas não uma oração, não em oração hipócrita. Nós vamos ter aqui essa adoração hipócrita que o irmão Ricardo vai falar, né? Não, de sinceridade. Como é uma consagração hipócrita? É quando vem a turbulência, você já se desespera, você quer colocar a culpa nos outros, você culpa a igreja, você culpa os irmãos, culpa o ministério, mas você não se enxerga. Você não se enxerga, nós precisamos nos enxergar, porque às vezes as bênçãos, elas não vêm por culpa nossa mesmo, não é por causa dos outros não, né? Então, quando isso é o quê? Porque a gente deixa de focar Jesus. Esquece Jesus por um momento na nossa vida. Mas diz aqui, quando eles lembraram, né, de Jesus, que Jesus veio ao encontro deles, aí foi que eles caíram em si. Poxa, por que eu pensei isso, né? Em vez de eu ficar firme, crendo que Jesus tem poder. O medo de Marcos, né? Nós temos a experiência de Marcos, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos, página 116, que quando ele viajou, né, com Paulo e Barnabé, ele viu ali a situação das viagens. Eram viagens que eles às vezes passavam fome, né? Ou eram viagens meio bem turbulentas, passavam por perseguições. Então diz aqui que dominado por temor e desânimo, então ele teve medo. E o medo também desanima. Ele diz que ele hesitou por um momento em seu propósito de consagrar-se de todo o coração à obra do Senhor. Então, por que vem o desânimo? Por que vem o medo? Porque eu deixo a minha consagração de lado. A minha consagração só é uma consagração superficial. Ela não vem de dentro do meu coração. O que é vir de dentro do coração? É você ter prazer. Nós estamos numa jornada. Eu falo para vocês, nós estamos numa jornada aqui, nós não vamos deixar de orar aqui não, vamos estar sempre em oração. Pensamento voltado para as coisas de Deus. E quando chegar assim, meio-dia, 6 horas da tarde, tira um tempinho para orar. Aí quando você está, né, com o seu coração voltado para isso, é um prazer, chegou aquela hora, é hora da oração, vou orar. Mas quando você não tem prazer, você deixa para lá. Então diz aqui, pouco habituado a sacrifícios, desanimaram os perigos e privações do caminho. Trabalharam com êxito sob circunstâncias favoráveis,
Mas agora, em meio à oposição e perigos que tantas vezes cercam o missionário pioneiro, não suportou as dificuldades como bom soldado de Cristo. Marcos intimidava-se e, perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir, retornando a Jerusalém. Então, né, o negócio se fechou, né, o cerco se fechou, as dificuldades, as circunstâncias. Quer dizer que enquanto estava tudo bem, né, ele dormindo num lugar legal, ele comendo legal, estava ótimo, ele estava animado. Mas quando começou as dificuldades, aí ele não suportou. Diz aqui que ele não suportou as dificuldades como bom soldado de Cristo. Quantos de nós não estamos suportando as turbulências como bom soldado de Cristo e estamos desistindo? Então, é uma pergunta pessoal, né? Enquanto nós vemos aqui, vamos passar por turbulências. Essas turbulências a gente tem que ver por um lado positivo, apesar que elas doem muito. Elas doem. Mas se eu estou com Cristo, eu vou suportar. E uma coisa que eu tenho que colocar na minha mente: Deus nunca permite provação que você não suporte. Então, se você está passando por uma turbulência, é porque você suporta, porque você é capaz, porque você pode, porque você já é um vencedor. E é isso que você tem que colocar na sua mente. Você tem que ter uma mente positiva. A libertação de Marcos diz que anos depois, sua solicitude por Marcos foi ricamente recompensada, pois o jovem se entregou sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar a mensagem. Em campos difíceis, sob a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Então Marcos voltou para Jerusalém, reconheceu que ele teve medo, né? Reconheceu que ele não tinha se consagrado direito, reconheceu que ele errou, né? Que ele não suportou. Então ele se preparou, se dedicou, se entregou 100%, né, ao Senhor, e veio com toda a garra, né, toda a coragem, todo o ânimo. E nós sabemos o trabalho de Marcos, né? Então ele se tornou um valoroso obreiro. Também temos uma experiência muito maravilhosa desse reformador que eu gosto muito. Está lá no Grande Conflito, capítulo 6, que foi de Jerônimo. Ele foi um reformador, discípulo de John Hus. Ele foi preso e levado à Assembleia e ofereceu-lhe a alternativa de renunciar ou morrer na fogueira. Enfraquecido pela moléstia, prisão, ansiedade, separação dos amigos e triste pela morte de Hus, porque quando ele soube que Hus tinha sido preso, ele foi tipo assim, para salvar o amigo. E ele não pensou que ele poderia ser preso também. Quando ele chegou lá, Hus já tinha morrido na fogueira e ele tentou voltar e ele foi preso. Aí foi preso, né, naquelas masmorras, e lá ele ficou com medo. Veio tudo isso na mente dele, né? A moléstia, a prisão, a ansiedade, a separação dos amigos, a morte do amigo querido. E aí ele cedeu. Quando ele foi chamado, olha, ou você vai para a fogueira ou você nega a tua fé. E ele negou a fé, né? Então diz aqui, a fortaleza de Jerônimo cedeu. E ele consentiu em submeter-se ao concílio e aderiu à fé católica. A consciência o alertava, só que o Espírito Santo não deixou de trabalhar com ele, porque o Espírito Santo sabia, né, que ele foi num momento de fraqueza ali. Então é isso que Satanás põe na gente, põe o medo, né, põe várias situações para você se enfraquecer, para você desistir, né, para você negar Jesus. Só que o coração dele estava a Cristo. Por isso que o Espírito Santo foi trabalhando com ele. A consciência dele alertava, né? Pensou no divino mestre a quem se comprometeu a servir e que por amor dele suportara a morte de cruz. Encontrou conforto em todos os sofrimentos. Olha só, encontrou conforto em todos os sofrimentos. Então ali, Cristo se apresentou para ele, né? E ele viu ali o quanto Cristo tinha suportado por ele na cruz, quanta dor que Cristo passou por ele. Então a resolução dele foi: não negarei meu Senhor, para escapar de um breve período de sofrimento, que era a morte na fogueira, né? Então do medo veio a coragem, né? Foi ele novamente levado perante o concílio. Jerônimo anunciou a verdade sem reservas, confessando sua fé. Então foi aí que ele pegou, né, pregou mesmo para todos que estavam ali.
uma fé ousada. Protestou contra a crueldade e injustiça. Ajoelhou-se e orou, pedindo para que o Espírito Santo lhe dirigisse os pensamentos e palavras, de modo que nada falasse contrário à verdade ou indigno de seu mestre. As palavras de Jerônimo excitaram espanto e admiração, mesmo a seus inimigos. Foi levado ao mesmo local em que Ruth se rendera a vida, cantando. Jerônimo fez o trajeto, tendo iluminado o semblante de alegria e paz. Seu olhar fixava-se em Cristo, e a morte para ele havia perdido o terror. Então, o que foi que ele fez? Ali na masmorra, ele se arrependeu, ele orou, ele viu Jesus ali, né, morrendo na cruz por ele. Ele disse, não, eu não vou negar meu Senhor. Chamou, né, a assembleia e disse, não, eu não vou negar meu Jesus. Eu quero um novo julgamento, quero me apresentar a vocês. E foi e anunciou a verdade sem reservas, confessou a sua fé. Né? Eu não vou negar meu Senhor, porque Ele morreu por mim. Ele orou e o Espírito Santo usou ele naquele momento, né? Que as palavras dele tocaram corações, né? Tocaram corações ali naquele momento, tocaram corações que não quiseram absorver a verdade. E diz aqui que ele estava com um semblante iluminado, de paz e alegria. Então o medo foi embora completamente. E o olhar dele era para Cristo. Então ele foi tirado do seu coração todo o medo, todo o terror de morrer. E quando o carrasco aí foram, né, ele fez o mesmo trajeto que o amigo fez quando foi morrer. E quando diz que o carrasco, estando para acender a fogueira, ele foi amarrado, né, colocaram as lenhas lá, e o carrasco ia por trás dele para acender a fogueira. E ele falou para o carrasco, venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Gente, é muito lindo, é muito lindo. Eu gosto muito de ler a experiência dos reformadores, que me dá uma coragem muito grande. Mas por que eles tiveram essa coragem? Porque eles entregaram 100% sem reserva a Jesus. Suas últimas palavras proferidas quando as chamas se levantavam em redor dele foram uma oração. Exclamou, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua verdade. Então, ele fez essa oração, né? E ele morreu orando. Ele morreu orando. Ele orava em voz alta, né? E o fogo ia crescendo e até a voz dele silenciar. Gente, é tão maravilhoso assim, né? Assim, ver que eles não tiveram medo, não soltaram um grito, não. Morreu orando. E Ruth morreu cantando. Então, para finalizar, né, o medo se vence com amor. Amor a quem amou 100% a Jesus. 1 João 4,18 diz, não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Então, queridos irmãos, está aí a receita, né? Se eu ainda tenho reservas com Jesus, que hoje possamos ser libertos dessas reservas, mas que possamos estar 100% com aquele que nos amou, morreu por nós, e que o medo seja completamente banido da nossa vida. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém.